Oi, pessoal. Hoje é 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, e nesse dia é fundamental que a gente vá além dos números, das estatísticas e dos avanços tecnológicos. Hoje a gente vai mergulhar num aspecto muitas vezes negligenciado, mas que é de importância vital, que é a saúde mental de quem vive com diabetes. E eu queria tocar em 6 pontos fundamentais sobre diabetes e saúde mental. Primeiro ponto, viver com diabetes, seja diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou diabetes gestacional, é uma jornada que exige vigilância constante. Para o diabetes tipo 1 em particular, essa vigilância é ainda mais intensa e ininterrupta, desde o diagnóstico, que muitas vezes ocorre na infância ou até na adolescência, e isso vai pela vida toda. Não é só uma condição física, é uma condição que afeta cada aspecto da vida, desde a alimentação, o exercício físico, até o sono e as interações sociais da pessoa. E essa complexidade tem um impacto profundo na saúde mental. A gestão diária do diabetes envolve decisões contínuas sobre dosagem e aplicações de insulina, alimentação, monitoramento de glicemia, atividade física e prevenção de complicações. Essa carga mental, que é conhecida como carga de tratamento, ela é exaustiva e ela pode levar a uma série de desafios psicológicos, como ansiedade, depressão e o temido burnout do diabetes. Ignorar essa dimensão mental é comprometer não só, óbvio, o bem-estar emocional, mas também o controle glicêmico e a qualidade de vida da pessoa. O segundo ponto é que um dos maiores fardos para quem vive com diabetes é o estigma social. Infelizmente, ainda existe uma percepção completamente preconceituosa de que o diabetes é resultado de maus hábitos pessoais ou falta da pessoa se cuidar. Para o diabetes tipo 1 em particular, e esse é um diabetes de origem autoimune e que não tem relação nenhuma com o estilo de vida, esse estigma ele é particularmente cruel e extremamente injusto. Crianças e adolescentes em particular, elas podem sofrer bullying, isolamento e passar por vergonha. E isso afeta diretamente a autoestima e o desenvolvimento social deles. A pressão para que você seja ou pareça normal ou para que você esconda a sua doença, ela é imensa. Necessidade de medir glicemia em público, aplicar insulina ou recusar certos alimentos em situações sociais pode gerar constrangimento e a sensação de que você é diferente. Essa pressão psicológica constante, ela pode levar você a internalizar esse estigma e isso resulta em sentimento de culpa, de inadequação e até mesmo a pessoa começar a se auto-excluir socialmente. Isso é um ciclo vicioso que dificulta com que a pessoa consiga aderir ao tratamento e agrava o sofrimento emocional dela. Terceiro ponto é que o diabetes é, em muitos aspectos, uma deficiência invisível. Ao contrário de outras condições que você pode perceber visualmente, o diabetes ele não se manifesta externamente na maioria das vezes. Você não vê a bomba de insulina, você não vê o sensor de glicose, ou as pontas dos dedos roxas e marcadas de tantos furos para medir glicemia, ou os hematomas das injeções de insulina, ou das aplicações dos sensores de glicose, ou dos acessos da bomba de insulina. Muitas vezes o diabetes ele só torna visível quando ele já está gerando complicações graves, quando ele provoca uma cegueira ou amputação de algum membro. Isso significa que a pessoa ela pode parecer completamente normal por fora, enquanto por dentro ela está enfrentando uma batalha constante para manter o equilíbrio glicêmico e literalmente sobreviver. Essa invisibilidade ela gera uma série de desafios a mais. A falta do reconhecimento visual do diabetes ele leva à incompreensão. Vamos pegar o exemplo dos diabéticos tipo 1, por exemplo. Eles precisam ter acesso a alimentos específicos, eles precisam ter horário regular para fazer refeições, e eles precisam ter pausas nas suas atividades para se monitorarem com a glicemia e aplicarem as suas insulinas. Em ambientes de trabalho, ambientes escolares e ambientes sociais, essa necessidade ela pode ser vista pelos outros como um privilégio, um exagero, ao invés de uma necessidade médica que é vital para eles.
A espontaneidade do viver ela é frequentemente sacrificada e a vida social ela pode acabar sendo limitada por conta desse planejamento extremamente meticuloso que essa doença exige. E a carga mental de você ter que explicar toda hora, ficar justificando e educando os outros constantemente sobre a condição que você tem, ela é exaustiva, ela é cansativa e ela contribui para o isolamento e para o estresse dessas pessoas. Quarto ponto, né, que é um dos mais críticos e mais dolorosos para a comunidade diabética, em particular aqui no Brasil, que é a falta do reconhecimento legal do diabetes como uma deficiência. Enquanto muitos países, e aí você pega Estados Unidos, Canadá, o Reino Unido, a Espanha, aliás, quase toda a União Europeia, e inclusive alguns dos nossos vizinhos latino-americanos, né, os exemplos mais conhecidos são a Colômbia e o Chile, todos esses países já incluem o diabetes, especialmente o diabetes tipo 1, na legislação de direito de pessoas com deficiências. E o Brasil não faz isso. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e o Senado por unanimidade, as duas câmaras do nosso Congresso aprovaram o reconhecimento do diabetes, em particular o diabetes tipo 1, como deficiência. Porém, de forma inexplicável e profundamente injusta, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou neste ano a lei que traria esse reconhecimento. E essa lacuna legal tem consequências profundas e diretas na vida de milhares de brasileiros com diabetes, em particular os diabéticos insulino-dependentes. Sem o reconhecimento como deficiência, as pessoas com diabetes enfrentam barreiras significativas no acesso a direitos e benefícios sociais. Então elas têm dificuldade para qualificação para as tais cotas em concursos públicos ou até para poder usar os aparelhos eletrônicos vitais para eles e completamente necessários para o controle do diabetes durante a aplicação de um concurso, por exemplo. Então eles saem em desvantagem porque eles não podem manejar sua doença durante uma prova. Eles têm dificuldade de acesso a programas de inclusão em mercado de trabalho ou até benefícios assistenciais que poderiam aliviar a carga financeira da doença. Uma vez que a nossa rede pública está longe de oferecer as melhores opções de tratamento para diabetes, e essas opções elas são extremamente caras e elas são inacessíveis para a imensa maioria dos brasileiros com diabetes. Seria muito mais barato para o sistema de saúde auxiliar no tratamento de base dos diabéticos do que ter que arcar com os custos das complicações que esses diabéticos internam. Mas a gente sabe que visão de longo prazo ela não é o forte dos nossos políticos, né? Uma outra questão é a falta das adaptações no trabalho. Então, você não reconhecer os diabéticos como deficientes gera uma falta de flexibilidade de horário para que eles possam comparecer nas consultas médicas que eles precisam comparecer. O diabético ele não precisa só do endocrinologista, o diabético pode precisar de nutricionista, de oftalmologista, de dermatologista, de nefrologista, de cuidar de enfermagem para manejo de ferida, de psicoterapia, de psiquiatra, inclusive. Ele pode precisar de pausas para medir a sua glicemia e para se alimentar. E a ausência de ambientes de trabalho que compreendem as necessidades específicas do diabético faz com que ele se desempenhe menos e seja discriminado no trabalho também. A falta de adaptações na educação também é um problema decorrente do não reconhecimento. Então, as crianças e os adolescentes eles podem não ter o suporte adequado nas escolas, como, por exemplo, a permissão para poder fazer um lanche emergencial numa sala de aula, poder monitorar sua glicemia durante uma aula e ter um acompanhamento nas atividades físicas para evitar uma hipoglicemia que pode ser fatal. A falta do apoio e da compreensão também. Então, a ausência de um arcabouço legal que reconheça o diabetes, em particular o tipo 1, como uma deficiência, dificulta que a sociedade se sensibilize e que possa ser garantido um ambiente mais justo para essas pessoas. E essa luta por esse reconhecimento, ela não é para a gente obter vantagem, mas é sobre equidade e dignidade da pessoa humana, é sobre garantir que a pessoa com diabetes ela tem as mesmas oportunidades e o mesmo suporte que qualquer outro cidadão, sem que a doença seja um fator de exclusão ou de discriminação. O quinto fator, que é a combinação dessa gestão constante da doença, do estigma e da falta do reconhecimento legal, acaba desembocando em desafios psicológicos severos.
É muito comum que os diabéticos desenvolvam transtornos de ansiedade por conta do medo das hipoglicemias severas, que são as baixas de açúcar no sangue, ou as hiperglicemias descontroladas, que são as altas de açúcar no sangue, o receio de você morrer em alguns minutos pela hipoglicemia, ou de você ter complicações a longo prazo pela hiperglicemia, complicações como a cegueira, as amputações, os problemas nos rins. E a preocupação constante com os números da glicemia para você evitar tanto um extremo quanto o outro, isso gera um estado de alerta permanente na pessoa. E essa ansiedade crônica ela pode ser debilitante, pode afetar sono, pode afetar concentração, pode afetar desempenho, pode afetar a qualidade de vida. Os diabéticos eles têm uma taxa mais alta de depressão também, tem uma doença crônica, incurável, na qual você tem a sensação de perda de controle muito constantemente, você se frustra com os desafios do dia a dia e ela tem impacto até nas suas aspirações de vida. Isso te deprime. Os estudos mostram que as pessoas com diabetes elas têm um risco de 2 até 3 vezes maior de desenvolver depressão do que a população em geral. A depressão, né, por sua vez, ela pode dificultar a própria adesão ao tratamento, porque a depressão te tira a motivação, e isso cria um ciclo vicioso. A depressão piora o diabetes piora a depressão e por aí vai. Temos o burnout do diabetes também, que é um estado de exaustão física, mental, emocional, causado pela gestão contínua e exigente do diabetes e que não para nunca. A pessoa ela fica sobrecarregada, ela fica desmotivada, ela fica com raiva da doença e daí de saco cheio que ela começa a negligenciar o autocuidado. É como se a tua bateria interna se esgotasse e a simples ideia de ter que medir uma glicemia ou aplicar uma insulina, ela se tornasse insuportável. Você não tem energia para fazer. O burnout ele não é preguiça, é um grito de socorro de uma mente e de um corpo que não aguentam mais lidar com isso o tempo todo. Quinto ponto, lidar com esses desafios exige estratégias ativas e um olhar até de compaixão do diabético com ele mesmo. Então, coisas que o próprio diabético pode fazer para melhorar. Partir para uma linha de autoconhecimento e de aceitação. Reconhecer que é normal você ser negativista e ter sentimento negativo em relação ao diabetes. É normal você achar que o diabetes é um porre. Né? Aceite que o diabetes faz parte da tua vida, só que lembre também que não é o diabetes que te define. Buscar informação, a educação no diabetes. Quanto mais você entende sobre o diabetes, mais poder você sente que você tem para controlar. Conhecimento é uma ferramenta muito poderosa contra o medo e contra a incerteza. Conhecimento é sempre. Não existe conhecimento que não seja poder. Botar metas realistas. Então, ao invés de você buscar uma perfeição no controle da glicemia, foca naquelas vitórias pequenas e num controle que você consiga sustentar. Pequenos passos, todo dia, eles são mais eficazes do que aqueles grandes saltos, aquelas grandes metas inatingíveis. Apliquem técnicas de relaxamento na vida. Então, tenta botar meditação, respiração profunda, até yoga, para ajudar no gerenciamento de estresse, de ansiedade e para melhorar até a tua própria consciência corporal. Estabelecer rotinas e ter uma certa flexibilidade. Então, tenha a tua rotina de cuidado, mas se permita um pouco de flexibilidade quando for necessário. A vida está aí acontecendo. O diabetes ele precisa se adaptar à vida e não a vida virar escrava do diabetes. E ir para a advocacia, ir para o engajamento. Então, fazer parte dos grupos de apoio, das associações de pacientes, lutar pelo reconhecimento legal do diabetes como deficiência. Isso pode ser uma forma de transformar a frustração, a raiva em ação e encontrar um senso de propósito, né, em se ter essa doença. Sexto ponto, você não precisa e você não deve enfrentar o diabetes sozinho. Suporte é um pilar fundamental para a tua saúde mental e para você conseguir controlar o teu diabetes. Então, buscar o suporte dos profissionais. Né? O primeiro é o endocrinologista, obviamente, para o manejo clínico e para os ajustes de tratamento. Ter o nutricionista para fazer uma orientação alimentar adaptada às suas necessidades e ao seu estilo de vida. Um psicólogo, até um psiquiatra, especialmente aqueles profissionais que têm experiência com doença crônica, para ajudar você a processar suas emoções, a desenvolver estratégias de enfrentamento e tratar a ansiedade, a depressão ou o burnout decorrentes do diabetes. A terapia ela pode ser um espaço bastante seguro para você expressar os seus medos e colocar suas frustrações para fora.
Ter também contato com algum educador em diabetes para fornecer informações práticas, apoio contínuo, você saber do que está acontecendo, saber das novidades. Ter um suporte comunitário que pode acontecer pelos grupos de apoio, que vão te deixar conectado com outras pessoas que estão vivendo com diabetes. E isso pode validar muito bem essa realidade difícil que você vive, mas não só você vive. Então, compartilhar as experiências, compartilhar os desafios e compartilhar as soluções também. Isso cria um senso de pertencimento e reduz, às vezes, o isolamento, a sensação de estar sozinho que essa doença te traz, né? A família e os amigos também, educar os seus entes queridos sobre a doença e pedir o apoio deles, isso pode fazer uma diferença enorme. Não é fácil, gente. Então, contar com a família, contar com os amigos, contar, né, com os cônjuges, isso, eles podem ser os seus maiores aliados. Então, hoje, a mensagem que eu quero deixar no Dia Mundial do Diabetes é que o diabetes ele não é só uma doença do corpo. Ele afeta a tua mente, ele afeta o teu espírito. E é crucial que a sociedade, os profissionais de saúde e os próprios pacientes, eles reconheçam e validem a dimensão da saúde mental no manejo do diabetes. Lutar pelo reconhecimento legal do diabetes como deficiência nesse nosso país, especialmente em se tratando do diabetes insulino dependente, é um passo essencial para garantir dignidade, direitos e um futuro mais inclusivo para todos. Vamos lutar pela derrubada desse veto do nosso presidente. Que esse dia seja um lembrete para a gente cuidar de nós mesmos por completo, buscando apoio e oferecendo compreensão. A tua saúde mental importa e você merece todo o suporte para viver plenamente com diabetes. Se você conhece alguém que tem diabetes, hoje dá um abraço nessa pessoa, fala para ela o quanto ela é importante, o quanto ela é amada e o quanto ela é forte. E se você achar que de alguma forma esse vídeo ajuda, compartilha com quem você achar que você deve compartilhar. E mais importante, sempre seja doce com quem tem sangue doce. Um abraço para vocês.